Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro de Jó, capítulos 33 e 34. No capítulo 33, Eliú começará defendendo suas palavras e pede para que Jó ouça suas razões. Versículo 1. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Eliú, diferentemente dos demais amigos, resgata o nome de Jó, por várias vezes o chamando pelo seu próprio nome. Ouvir o próprio nome no momento de desesperança é como ouvir uma linda canção. Ele defenderá que suas palavras não serão pesadas, pois ele era como Jó, feito do barro. Versos 6 e 7. Eis que diante de Deus sou como tu és, também eu sou formado do barro. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. A partir dos versos de 9 a 11, ele repete as palavras de Jó e diz que ele não tinha razão para dizer tais coisas a respeito de Deus. Verso 12. Nisso não tens razão. Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Ele exorta Jó a pensar que Deus é um Deus que fala. O problema, segundo ele, é que Jó, através de seus lamentos, não permitia que Deus falasse. Aliás, ele esboça duas formas que Deus falava, versículos 14 e 15. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Naquele tempo não havia a palavra de Deus escrita e, portanto, Deus falava através de sonhos e visões. Precisamos nos atentar a essa lição de Eliú, pois muitas vezes, diante da dor, do sofrimento, nos lamentamos, falamos tantas palavras diante de Deus que não abrimos os ouvidos e o nosso coração para ouvirmos a voz de Deus. No caso de Jó, porém, de fato, Deus estava em silêncio. Eliú, ele deu a razão do porquê Deus busca falar com o homem em visões e sonhos, versos 16 e 18. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. No verso 23, Eliú traz uma figura de um anjo intercessor que poderia redimir os sofredores, versos 23 e 24. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, e então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo, redime-o para que não desça a cova, achei resgate. Os anjos de Deus são espíritos ministradores, mas não intercessores. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Temos um único intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Romanos 8, do verso 33 ao 34. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eliú estava falando de algumas coisas elevadas demais ao seu entendimento, e aí está o perigo de sermos sábios aos nossos próprios olhos. Todavia, ele fala que aquele que recebe o resgate de Deus tem sua vida restaurada. Ora e recebe o favor de Deus, a sua misericórdia, versos 25 ao 27. E este poderá então dizer, versículo 28, Deus redimiu a minha alma de ir para a cova e a minha vida verá a luz. E ele encerra dizendo, sabe por que Deus faz isso? Versículo 30, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. E em seu segundo discurso, no capítulo 34, Eliú inicia falando não só a Jó, mas também aos seus 3 amigos, versos de 1 ao 3. Disse mais Eliú, ouvi, ó sábios, as minhas razões, vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. Eliú, ele faz duras críticas a Jó, acusando-o até mesmo de andar com más companhias, versículos 7 e 8. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com homens perversos? Ele coloca também palavras na boca de Jó, dizendo, verso 9, pois disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus.
Em tempo algum do seu sofrimento, Jó disse que não valia a pena servir a Deus. Como vimos nos capítulos anteriores, Jó apenas disse não compreender porque nem sempre os justos são abençoados e passam por sofrimentos, e ímpios nem sempre recebem castigos de imediato e gozam de uma vida próspera e feliz muitas vezes. E então, a partir do verso 10, Eliú tenta ser advogado de Deus, como se o soberano do universo, aquele que rege todas as coisas, precisasse de um defensor. Muito embora a tese que arquitetou em defesa de Deus fosse correta. Versículo 10, ele diz que Deus não pratica perversidade e não comete injustiça. Versículo 11, Deus retribui ao homem segundo as suas obras, e isto é correto, aquilo que o homem plantar, isso ele também ceifará. Versículo 12, Deus não perverte o juízo. Versículo 14 e 15, se Deus retirasse o seu espírito e removesse o seu sopro, toda a humanidade morreria, certamente que morreríamos. Versículo 19, Deus não faz acepção de pessoas, não estima mais ao rico do que ao pobre, porque afinal de contas ele fez tanto um como o outro. Versículos 21 e 22, os olhos de Deus estão sobre a vida do homem, vigiando os seus passos, ninguém consegue se esconder daquele que tudo vê. Versículo 23, Deus é quem determina o tempo de levar o homem ao juízo, porque o juízo está nas suas mãos. Versículo 24 e 25, Deus remove os poderosos e coloca outros em seu lugar sem lhes inquirir, e os fere como aos perversos à vista de todos. Portanto, quem pode condenar a Deus? Algum homem, alguma nação? Versículo 29, se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem? E ele encerrará seu discurso orientando Jó a mudar o seu comportamento, tal como os demais amigos de Jó, ele diz para que Jó abandone o seu pecado, se arrependa e que não volte a praticar a injustiça, que aceite o seu sofrimento como uma disciplina de Deus. Ele deseja que a aprovação de Jó seja prolongada, pois diz que Jó acrescentou ao seu pecado rebelião, pois rejeitava as palavras dos amigos e se levantava contra Deus com as suas duras palavras. Versículos do 36 ao 37. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós com desprezo, bate ele palmas e multiplica suas palavras contra Deus. Pobre Jó, como não bastasse todo o seu sofrimento, agora mais um para lhe acusar. É certo que ninguém pode contender com o oleiro, pois somos apenas barro em suas mãos. Nisso Eliú tinha razão, todavia não exerceu misericórdia, compaixão pelo piedoso Jó, que precisava apenas de um ombro amigo. Que Deus nos ajude a lembrarmos que somos apenas barros em suas mãos e que Ele jamais faz acepção de pessoas e que, portanto, precisamos estar dispostos a ajudar todos aqueles que precisarem. Que o Senhor nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.